Olá, pessoal. Finalmente, estamos conseguindo gravar a nossa 13ª aula, 13ª videoaula. Hoje o nosso objetivo é falar sobre os agentes vulnerantes físicos mecânicos. Aqueles que, para produzir lesão, é indispensável que exista movimento. Seja o movimento do agente, seja o movimento da vítima, seja o movimento de ambos. Se não houver movimento, o agente físico mecânico não é capaz de produzir lesão. Esse é o nosso assunto de hoje. E vamos tentar observar como é que o meio ambiente interfere no agravamento ou em tornar a lesão menos grave. Porque o meio ambiente também interfere no momento que o agente vulnerante físico mecânico atua. Esse vai ser o nosso objetivo. Muito do que nós vamos falar hoje, você já viu nas aulas sobre o artigo 129. Então, de vez em quando, você vai lá atrás, dá uma olhada no artigo 129, porque você vai ver várias imagens que estão se repetindo, ok? Vamos lá, então, começar? Medicina legal, traumatologia forense, principais agentes vulnerantes físicos mecânicos, os efeitos que o meio ambiente causa no aspecto final da lesão. Pronto, vamos lá. Estudo dos agentes vulnerantes físico-mecânicos. No dia da prova, você não esquece de dizer, hein? Para acontecer a lesão, é indispensável que haja movimento. Movimento do agente, e nós dizemos que a ação é ativa. Movimento da vítima. O agente vulnerante está parado. Então, a ação do agente é passiva. E quando ambos se encontram, se chocam, então nós temos a ação mista. Então, os agentes vulnerantes físicos mecânicos, eles podem agir de forma ativa, de forma passiva e de forma mista, mas sempre tem que haver movimento. Vamos dar uma olhada nisso para ver o que acontece. Olha lá. Está lá o corpo despencando lá da altura. Saiu com energia potencial e vem ganhando energia cinética à medida que ele vem caindo. Ué, onde está o agente vulnerante? O agente vulnerante está lá no chão, parado. E aí, o corpo humano vai se chocar contra o agente vulnerante. A ação é passiva. Se ele caiu de uma grande altura, houve uma precipitação. Se ele saiu através de uma janela ou através de uma porta, houve uma defenestração, porque em francês, fenêtre é janela. Então, a defenestração é sair pela janela. Mas se ele cai de um lugar, alto de um morro, de um precipício ou coisa que o vale, aí está havendo uma precipitação. Entendeu? A defenestração fala num edifício, numa construção humana. E a precipitação fala de um morro, de um precipício, de alguma outra coisa qualquer. São nomes que podem aparecer na sua prova, ok? Bom, uma situação que você agora pode interpretar é essa aí. Olha lá. Está havendo o chamado seppuku, né? Onde ele corta a cabeça do indivíduo que está fazendo o harakiri. Quando ele introduz aquela pequena espada no abdômen e corta o abdômen para expor as suas maldades, para expor as suas fraquezas, ao mesmo tempo, um grande amigo corta-lhe a cabeça. Essa é a cerimônia do seppuku acompanhada do harakiri. Mas por que eu estou falando isso? Porque você nota, está sendo feito um movimento que está fazendo com que a espada corte o pescoço. E a espada é um agente corto contundente.
enquanto ele introduz a pequena espada no abdômen. Essa pequena espada é um agente pérfuro-cortante. Então, você está vendo aí a conjugação de um agente corto-contundente, cortando o pescoço do indivíduo, e um agente pérfuro-cortante, que vai cortar as entranhas do indivíduo. Tudo isso dizendo que o movimento aí é ativo, na precipitação é passivo, e na colisão de dois veículos você tem a ação mista, ok? Muito bem. Essa é a fórmula principal para você calcular as lesões causadas pelos agentes vulnerantes físicos mecânicos. Olha lá, fórmula da energia cinética, cine, movimento, energia dos corpos em movimento. A massa é o conjunto de átomos que formam aquele corpo, massa. E a velocidade é o espaço sobre o tempo. Então, se eu multiplicar a massa pela velocidade ao quadrado, multiplicar um número ao quadrado é multiplicar esse número por ele mesmo. Então, você tem massa, m, v, velocidade ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Essa é a fórmula da energia cinética com a qual nós vamos trabalhar incessantemente nesta aula, ok? Fórmula simplificada da energia cinética. O professor está repetindo? Eu aprendi que a repetição é como você passar ponta de ferro no cimento, ponta de ferro no cimento, ponta de ferro no cimento. E se você passa aquela ponta de ferro no cimento várias vezes, vai ficando uma marca, vai ficando um risco. Aquele risco é a memória que o cimento está tendo por ter sido riscado sistematicamente no mesmo lugar. Quando você repete, você está fazendo uma marca no seu cérebro. Isso aí, às vezes, ajuda você a se lembrar na hora da prova, ok? Então tá aí, massa, velocidade, tá? Não esqueça que todos os corpos são atraídos para o centro da Terra. Força de gravidade. Assim como todos os corpos são atraídos para o centro da Terra, força centrípeta. Quando se afasta do centro da Terra, força centrífuga. Então, na hora de uma explosão, predomina a força centrífuga no começo. E depois age a força centrípeta, porque a toda ação corresponde uma reação. Então, fugiu do centro, centrífuga. Veio para o centro, centrípeta. Todos os corpos são atraídos para o centro da Terra, então a força de gravidade é uma força centrípeta em relação à nossa Terra, ok? Muito bem? Vamos começar a complicar um pouquinho agora. A transferência de energia vulnerante de um corpo para outro. Aí eu penso assim, faz de conta que isso aqui é um martelo. Faz de conta que isso aqui é um martelo. Faz de conta que isso aqui é um martelo. Não é, hein? Isso é uma escumadeira. Se eu der uma martelada na cabeça do indivíduo, quanto de energia eu transfiro para a cabeça do indivíduo? Essa é a pergunta que eu estou fazendo aqui para você. Olha lá. Quanto de energia uma martelada transfere para a cabeça da vítima? Segunda pergunta. Quanto de energia um projétil de arma de fogo transfere para o tórax da vítima que foi baleada na região external? Esse osso aqui chamado externo, ok? Terceira pergunta. Quanto de energia transfere o para-choque de um carro que atinge o corpo da vítima que está sendo atropelada? Quanto de energia? O que você acha? Professor, eu não sei não. Mas para saber quanto de energia o martelo transfere, eu preciso saber o peso do martelo, a massa do martelo. E saber com que velocidade o martelo foi aplicado na cabeça da pessoa. Que de acordo com o peso e com a velocidade, a energia cinética que o martelo vai transferir é maior ou é menor? Ah, muito bem respondido. E a segunda pergunta, o que
você acha? Quanto de energia um projétil de arma de fogo transfere para o indivíduo? Ora, professor, o mesmo raciocínio. O projétil de arma de fogo é um pedaço de metal, é um agente pérfuro contundente. Ele perfura e contunde. E ele vai causar um estrago que é proporcional à massa que ele tem, a quantidade de átomos que ele tem, e a velocidade. Porque existem os projéteis de baixa velocidade, de média velocidade, de alta velocidade, e nós sabemos que, de acordo com a energia cinética do projétil, a produção da lesão vai ser maior ou vai ser menor, ok? Mas não esqueça que, às vezes, o projétil tem um grande calibre, tem uma grande velocidade, mas o agente está com um colete à prova de bala. Porque, às vezes, o meio ambiente interfere. Às vezes, o projétil é de grande calibre, tem alta velocidade, mas o tiro foi disparado embaixo d'água. E a densidade da água, o meio ambiente, dificulta a passagem do projétil. Vai interferir na velocidade do projétil. Ah, entendi, professor. Então, na hora que a gente vai analisar o grau de lesão que um agente vulnerante vai causar, eu preciso olhar a massa, eu preciso olhar a velocidade e eu preciso verificar o meio ambiente onde esse processo ocorre. Porque, de repente, o meio ambiente vai interferir decisivamente na produção da lesão. Mas tem mais uma coisa. O órgão que vai ser atingido, se você atingir um órgão que é mais ou menos resistente, ele vai se opor à passagem do projétil e o projétil vai largar a energia em grande quantidade, vai causar uma lesão maior. Mas se o órgão é um órgão flexível, maleável, que permite a passagem do projétil sem se deformar muito, a lesão vai ser menor. Cuidado, eu não estou falando da gravidade da lesão. Eu estou falando o aspecto da lesão. Você vai ver mais tarde, quando o tiro atinge o pulmão, a lesão que ele causa é pequena. Mas quando ele atinge o fígado, a lesão que ele causa é muito maior. Ué, por causa do projétil? Não. É por causa da densidade do pulmão e a densidade do fígado. Isso tudo vai ser muito importante na hora de você interpretar as lesões, ok? Vamos voltar lá então para o nosso slide e vamos seguir em frente, ver o que nós temos ali. Olha lá. Inicialmente, tentar conhecer a massa, o peso do martelo, o peso do baixo, o peso do veículo, aquele veículo que atropelou o indivíduo. Depois, calcular a velocidade com que o martelo atingiu a cabeça, com que o projétil atingiu o tórax e com que o veículo atropelou a pessoa. Tudo isso é muito importante e ver se não tinha por ali, na hora do impacto, algum anteparo capaz de absorver aquela energia que seria transferida para o corpo. Você entendeu que na hora de responder tem que olhar massa, peso, meio ambiente, órgão que foi atingido, porque tudo isso interfere no aspecto da lesão que o perito vai examinar. Está claro? Pronto. Agentes vulnerantes, físicos, mecânicos. Esse raciocínio vale para agentes vulnerantes, físicos, mecânicos. Lá vem um Volkswagen a 120 km por hora e atropela o coitado. Agora vem um caminhão a 1 km por hora e atropela a pessoa. Ora, o caminhão tem uma massa muito maior que o do Volkswagen, mas a velocidade vai fazer a diferença na hora de produzir a lesão. Entendeu? Sempre analisar o conjunto de fatores que estão atuando naquele evento que você está estudando. Variações nas expectativas. Como é que varia isso? Conforme a qualidade, a localização de um anteparo resistente,
grande parte da energia vulnerante poderá ser retida no anteparo e não atingir o corpo humano. Professor, por favor, o tempo está passando, eu só estou repetindo para gravar e você nunca mais precisar ouvir falar nisso. Vê também os tecidos mais elásticos, as lesões são menores. Nos tecidos mais rígidos, as lesões têm uma aparência mais grave, mais exuberante. Mais ou menos isso para você poder entender. Olha lá, o nosso amigo tem um emprego delicado. Ele trabalha na experiência de coletes à prova de bala. E ele está levando um tiro de uma AK-47 a cerca de quase 1,5 metro do corpo. Só que ele está com um colete à prova de bala. E quando esse projétil bate naquele colete, a força do projétil vai se espalhar na superfície do colete. E aí o projétil não consegue transfixar o colete, mas dá uma pancada. E às vezes, quando o camarada tira o colete, o projétil não passou, mas tem uma equimose, tem uma mancha arroxeada no peito dele, porque a pancada é transferida para o colete e o colete transfere a pancada para o corpo. Mas o projetil não passou nesse caso que nós estamos mostrando. Uma outra situação muito interessante é essa que acontece, por exemplo, nas lutas de boxe, né? Principalmente quando você tem lutas para indivíduos que ainda não são profissionais, às vezes ele usa um capacete e usa luvas. A função da luva, por incrível que pareça, é para diminuir o impacto, porque a luva aumenta a superfície da mão. E na hora que você tem uma fórmula em que a pressão é a força sobre uma superfície, não importa a força com que eu dou um golpe. Dei um golpe com uma força enorme, mas a luva tem uma superfície maior que o meu punho. Então, a luva espalha o poder do golpe. E o camarada ainda está de capacete. Quando o soco bate no capacete, o capacete espalha o poder do golpe. Entendeu isso? Então, você repara na imagem, olha lá, a luva e o capacete diminuem a força do impacto. E ele, então, está tentando bater num lugar que não tem capacete, mas tem a luva. De qualquer maneira, esse impacto vai ser menor do que se fosse o próprio punho batendo diretamente no rosto, ok? Não esqueça, pressão é força sobre a superfície. Se eu aumentar a superfície de contato, a força é a mesma, mas a pressão que é feita no lugar vai diminuir. Tá claro? Olha a fórmula lá embaixo. Pressão, força sobre superfície. Legal? Muito bem. Essas imagens são autoexplicativas. Praticamente eu nem precisava estar aqui repetindo isso para você. Ok? Vamos lá. Você fala que não precisa repetir e repete? Pois é, para surpreender você. Olha lá, pressão, força sobre superfície, às vezes eles colocam área, mesma coisa, superfície e área. Então, utilizando a mesma força sobre uma superfície menor, a pressão no ponto de impacto aumenta. E usando a mesma força sobre uma superfície maior, a pressão no ponto vai diminuir. Eu sei que você não entendeu. Então, olha agora, presta atenção que eu vou te mostrar. Ah, que coisa linda! Sapatos maravilhosos, usados por mulheres muito elegantes. Observa que você tem no sapato a parte da sola larga e a parte do salto estreita, fina. E aí, de repente, uma dessas moças que trabalham na chamada vida fácil, elas estão sempre com sapatos salto alto, com salto fininho. E quando elas vão se relacionar com seus parceiros, elas procuram não tirar o sapato. Sabe por quê? Porque na hora que tem um litígio qualquer, uma discussão qualquer, uma briga qualquer, a arma que ela vai usar é o salto no sapato. Ah, que isso, professor? Uma sapatada de mulher, o que pode causar? O que pode causar? Olha lá. Pronto-socorro,
o nosso amigo deu a entrada com o salto do sapato cravado no crânio. Porque o salto do sapato, ele age como um agente pérfuro contundente. Da mesma forma que você está vendo aí, observa o salto do sapato e agora o salto do sapato fazendo o efeito desejado. Ela segura a parte da sola e bate com o salto no lugar que ela quer, e se ela pisar no tórax, ela fura o tórax e pode atingir o coração e pode atingir o pulmão. Aquilo é um agente pérfuro contundente. Professor, mas o salto do sapato? Mas não é só o salto do sapato, não. Olha aqui, ó. Olha a ponteira do guarda-chuva. A ponteira do guarda-chuva, se introduzida com uma certa violência no indivíduo, é um agente pérfuro contundente. É claro que o agente pérfuro contundente que você conhece é o projétil de arma de fogo. Mas o projétil de arma de fogo, ele é lançado, ele é um agente pérfuro contundente, mas a ponteira do guarda-chuva também é. O vergalhão também é. E o salto do sapato, aquela parte fina do salto alto, também é um agente pérfuro contundente. Percebeu? É isso que você tem que entender na hora da prova. Bom, aí é o nosso exemplo tradicional, né? É o projetil de arma de fogo. O que você está vendo aí é um cartucho. Na ponta do cartucho, você tem o projétil ou projetil. As duas formas estão corretas. Esse projetil é feito de um chumbo macio, um chumbo maleável. E a ponta desse projétil tem um buraco, é o chamado ponta oca. E na hora que esse projétil bate no anteparo, observa o que acontece, olha lá. Ele fica com aspecto parecendo um cogumelo. E esse aspecto parecendo um cogumelo tem uma finalidade. O objetivo não é o projetil atravessar o indivíduo. O objetivo é o projetil parar dentro do indivíduo. Porque na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O projétil ou projetil vem com uma alta velocidade. Se ele passar, atravessar, transfixar, ele não transferiu toda a energia dele para o corpo. Mas se ele parar dentro do corpo, ele transferiu toda a energia que ele trazia para o corpo. Então, faz-se o projétil com chumbo maleável, de preferência com uma ponta romba, ou até sem ponta, ou com um buraco na ponta, cuja finalidade é, quando atingir o corpo, ele abre como se fosse um cogumelo, e aí trava, aí ele não penetra mais. Para. Toda a energia que ele trouxe é liberada dentro do corpo. Então, armas de guerra, ponta fina, para pegar 1, 2, 3 com um tiro só. Armas da polícia, teoricamente, que só pode atirar em legítima defesa própria ou de terceiro, não pode correr o risco de atravessar o corpo do bandido e acertar uma pessoa inocente. Por isso, teoricamente, a arma da polícia tem que ser uma arma penetrante, mas não deve ser transfixante. E na época de guerra, a arma deve ser transfixante, porque quem está da ponta da arma para lá é inimigo. Então, se pegar em mais de 1, 2 ou 3, é vantajoso. O problema é que hoje em dia os conflitos na cidade são conflitos com arma de guerra. E a polícia não pode combater arma de guerra com arma que não tem poder de penetração. O bandido se esconde atrás de uma parede de concreto e o tiro da polícia não passa. O policial se esconde atrás da parede e o tiro do bandido atravessa a parede de concreto. E aí fica uma luta muito desigual. Ok? Mas isso aí a gente vai discutir em outro momento. Então, agora que nós estamos vendo isso, estamos seguindo, observa a diferença do tiro que é usado pela polícia
a arma chamada hollow point, o projétil chamado hollow point, e a arma que é usado para os conflitos armados. Aí você já vê a diferença, a ponta do material, o revestimento do material, a finalidade desses projéteis é, se possível, transfixar, principalmente aquele que está lá no seu lado direito. Né? Aquele com a ponta preta significa que ele tem alto poder de perfuração. De qualquer maneira, isso aí a gente vai discutir mais tarde. Uma outra coisa muito, muito, muito importante que você não pode esquecer é isso aqui, ó. Observa agora. O indivíduo foi estrangulado com aquela borracha, o manguito do aparelho de pressão, esfigmomanômetro. Esfigmomanômetro, aparelho de pressão. Aquela parte que envolve o braço é o manguito. Pois bem, colocou o manguito no pescoço, insuflou aquele manguito e apertou o pescoço. Vítima morta, tira o manguito, o que acontece no pescoço? Nada. Não há nenhuma marca, não há nenhuma lesão. No entanto, quando o indivíduo, com a mesma pressão, ele usa um fio como esse que está aqui do lado, um arame, um fio de uma cordinha de nylon e aperta o pescoço, a marca vai ser uma marca muito visível, muito notável. Então, repara uma coisa interessante. Às vezes, o pescoço é apertado com arame. Aí deixa um sulco muito visível, todo mundo percebe. Mas, às vezes, o pescoço é apertado com um lençol, com uma toalha, com alguma coisa larga e macia. E aí pode não aparecer a lesão externa. A sorte do perito é que, às vezes, não tem lesão externa, mas tem lesão interna. E aí o perito verifica que o pescoço foi apertado não por causa da lesão externa, porque não tem, não aparece, mas por causa das lesões internas que normalmente aparecem. Agora, quando não aparece nem a externa, nem a interna, aí fica muito difícil você explicar qual foi a causa da morte daquele indivíduo. Isso aí acontece muito mais vezes do que você pode imaginar, ok? Então vamos seguir para ver o que nós vamos achar aqui. Agora que eu vi a arma, eu coloquei aqui uma série de instrumentos de metal. Na sua esquerda, ele tem gume, mas não tem ponta. Na sua direita, ele tem ponta e ele tem gume. Na sua esquerda, ele além de ter gume, ele é pesado. É o chamado cutelo. Ele é corto, contundente. E lá na sua direita, você tem a faca, que tem ponta e tem gume, pérfuro, cortante. Então, para tentar motivar você, eu trouxe aqui um exemplo simples para mostrar. Olha aqui. Reparou? Tem ponta, perfura. Tem gume, corta. Mas só tem gume de um lado. Desse lado aqui ele não corta. Então isso aqui é um instrumento pérfuro, cortante de um gume. Isso aqui é um instrumento pérfuro, cortante de um gume. Se eu pegar, por exemplo, um punhal, o punhal é um instrumento pérfuro, cortante de 2 gumes. Vamos ver isso em outra aula. Mas se eu pegar, por exemplo, isto aqui, uma agulha de injeção, ele não corta, ele perfura. Isso é um instrumento perfurante, perfurante de pequeno calibre. Ah, então ele é perfurante de pequeno calibre, deve ter um perfurante de médio calibre, é o picador de gelo. E deve ter um perfurante de grande calibre, né, professor? Não. Instrumento perfurante de grande calibre, ele já vai ser pérfuro contundente. Percebeu? O perfurante de grande calibre já é pérfuro contundente. O perfurante de pequeno calibre, agulha de injeção, um prego, a tachinha, o alfinete, a agulha comum.
De médio calibre, a sovela do sapateiro, para unir o couro com a parte da sola, usa essa sovela, que é um agente perfurante de médio calibre. E o picador de gelo, que por excelência é um instrumento perfurante de médio calibre. Isso tudo a gente vai ver em outra aula, ok? Então, visto isso, vamos seguir aqui. Agora, por que será que o indivíduo está fazendo isso? Por que ele está amolando a faca? Ele está amolando a faca. Consegue saber por quê? Simples, olha aqui. Quando ele amola a faca, ele diminui a superfície de contato. Aí, quando eu aplico a faca em cima da carne, eu não preciso fazer muita força, porque a força que eu faço em cima de uma superfície mínima, porque eu afiei a lâmina da faca, eu faço menos força. Agora, quando a faca está cega, a superfície de corte da faca está mais larga. Aí eu preciso fazer mais força para poder cortar a carne. Então, na hora que você quer fazer menos força para poder cortar a sua carne, você pega a sua faca de corte e faz essa operação que ele está fazendo aí. Olha lá, está afiando a faca. Essa afiação da faca tem como finalidade facilitar o corte, fazendo menos força. Ok? Bom, e finalmente a gente vai falar uma coisinha aqui rápida, porque pediram para não fazer aulas de 1 hora. Fazer aulas de, no máximo, 40 minutos, porque tem gente que não consegue ficar assistindo aula durante 1 hora. Aí a gente procura atender as pessoas naquilo que elas querem. Então a gente vai fazer maior número de aulas com tempo menor. Então, hoje já vamos ter um tempinho menor. Isso aí é um aparelho para verificar a pressão. Ele foi inventado por Torricelli, experiência de Torricelli. E você nota que na hora que a pressão atua em cima do mercúrio, o mercúrio sobe naquele cilindro de vidro. E a gente sabe que a pressão atmosférica é, ao nível do mar, 760 milímetros de mercúrio. 760 milímetros de mercúrio é o valor da pressão atmosférica aqui ao nível do mar. Está vendo aqui um outro termômetro de Torricelli, tá? Para você poder observar. Agora, feito isso, entendido que o termômetro funciona assim, o que a gente faz? A gente vai lá para cima do Monte Everest. Ora, o Monte Everest, 8.800 metros de altura lá em cima, à medida que você vai subindo o Everest, vai fazendo um frio danado, você vai se afastando do centro da Terra. Então, a pressão atmosférica, à medida que você se afasta do centro da Terra, ela vai diminuindo. E como ela vai diminuindo, o ar lá em cima fica mais espalhado. O ar fica rarefeito. E na hora que você puxa o ar, a quantidade de oxigênio que vem é bem menor do que a quantidade de oxigênio que vem quando você respira aqui embaixo. Então, à medida que você vai subindo, o percentual de oxigênio é o mesmo, 21%. Mas a quantidade de oxigênio que está dissolvida nesse 21% é bem menor do que aqui embaixo. Por isso, o jogador de futebol, quando chega lá em cima, ele se cansa mais. Quando ele chuta a bola fica mais leve, porque tem menos ar para segurar a bola, percebeu? Coitado dos goleiros, né? Que bom para os chutadores que chutam com maior facilidade. Agora, se na hora que eu vou para cima a pressão está diminuindo, na hora que eu for para baixo, a pressão começa a aumentar. Vamos ver se é verdade. Olha lá. Você mergulha na profundidade e agora a coisa vai complicar. Porque agora, além de eu estar mais perto do centro da Terra, eu tenho uma quantidade imensa de água em cima de mim. Ou seja, eu tenho a pressão atmosférica e tenho a pressão hidrostática. E foi feito um cálculo que para cada 10 metros
de profundidade que eu mergulho, a pressão aumenta de 1 atmosfera. Então, quem está nadando a 10 metros de profundidade está suportando 2 atmosferas em cima do corpo. 20 metros de profundidade está suportando 3 atmosferas. Imagine esse meu amigo aí, o Marcelo Gastal, que é mergulhador profissional lá da Petrobras. Observa lá, ele está mergulhando a 300 metros. A 300 metros, ele tem 31 atmosferas em cima do corpo dele. É claro que para ele suportar isso tudo, dentro dessa vestimenta especial que ele está usando, ele tem que ter uma carga de pressão muito grande para empurrar essa vestimenta para fora. Porque a água está empurrando a vestimenta para dentro. Incrível! Vamos estudar isso na baropatia, quando estudarmos as lesões causadas pela variação da pressão, tanto a pressão atmosférica como a pressão hidrostática. É isso que nós vamos estudar na sequência desse curso. Então, presta atenção. Atendendo a pedidos, estou terminando a aula antes de 40 minutos, 35, 40 minutos. E vou passar a fazer um maior número de aulas. E você, por favor, escreva, manda a sua dúvida, manda a sua sugestão. Eu estou enfrentando uma série de obstáculos aqui, por exemplo, eu ainda não consegui eliminar esse tremor que dá na tela. Já mandei aumentar a internet, já comprei uma câmera nova. Ou seja, eu estou tentando botar a aula boa para você, porque fica boa para mim também. Mas eu preciso que você se comunique. Se eu não receber a sua informação, o que você está achando, eu vou continuar fazendo do jeito que eu estou fazendo. E já era aula de 1h20, passei para 1 hora, já estou com 40 minutos, daqui a pouco a aula vai ter 30 minutos, daqui a pouco vai para 20 minutos. Ou seja, eu estou tentando atender àqueles que perguntam, ok? Grande abraço, até a nossa próxima aula.